E que período foi esse? 1260 anos. Esse período começou em 538 depois de Cristo e terminou em 1798. Que período foi esse? Foi o período chamado de supremacia papal, foi o período chamado de Inquisição, foi o período chamado de perseguição, de Idade Média, Idade Escura. Várias expressões se usam para esse período. Que período foi esse? Esse é o período chamado de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. É o período chamado de 42 meses, é o período chamado de 1260 dias, que traduzido tudo isso para a linguagem literal, dá 1260 anos. Foi quando a Igreja Romana, foi quando o poder religioso de Roma, foi quando a Ponta Pequena assumiu o controle e começou a perseguir os cristãos, queimar bíblias e mudar as verdades de Deus em mentira. Chegou um tempo em que a missa era rezada em latim e ainda de costa para o povo. O sacerdote ficava de costa para o povo rezando a missa em latim. Ou seja, as pessoas já não tinham mais acesso à Bíblia e já não mais estudavam a Bíblia. Todo o foco estava no altar, estava lá na frente, estava no clero, estava na liderança eclesiástica. E as pessoas, biblicamente falando, foram ficando na ignorância. Teologicamente falando, ficando na ignorância. E foi aí, durante mais de 1000 anos, 1260 anos, em que eles foram mexendo em princípios bíblicos que até hoje as pessoas seguem, creem e não fazem ideia de que o que elas creem ou fazem, muitas vezes, está ou estão contrárias aos princípios bíblicos. Vou dar um exemplo. Você percebeu que a Igreja Romana, ela batiza criança, bebezinho recém-nascido. Mas, biblicamente falando, isso não pode. Está errado. Jesus é o nosso exemplo, correto? Jesus foi batizado quando já era grande. E no Rio Jordão, por imersão. Mas a Igreja Romana, liderada pela Ponta Pequena, ela faz essa mudança e batiza crianças. E tem um montão de crianças que foram batizadas, e até hoje são batizadas, quando crescem, elas dizem, eu sou da igreja tal. Aí você pergunta, o que significa isso? Não sei. E aquilo? Não sei. Explica isso? Não sei. Ou seja, a pessoa foi batizada numa igreja, mas não sabe nada. Por quê? Porque batizaram um bebezinho recém-nascido, que não tem entendimento de nada, que não sabe o que está fazendo. Então, esse foi um dos problemas. Mas tem mais, muito mais.